Aleluia. Eita glória. Tá, o negócio tá forte aí, irmão. Tá forte. É mocotó. É como diz aí fora, né? É bom pra carne que chega até a sua. É feijoada bem carregada, né? É preminauá pra bidauá. Deus seja louvado por isso, engrandecido, irmão, com toda simplicidade e humildade. Deus tem me chamado, me feito um professor no mundo espiritual, no mundo físico do homem, e todos conhecerão pela árvore conhecida pelo seu fruto. Aimenex Prua, Preibidal, se tu é espiritual, você está entendendo isso, né? Também, Eminax Prua, Eminauá Pra. Por isso que até Paulo diz, eu sou apóstolo de Jesus Cristo, porque ele não tinha andado com Cristo aqui na terra, né? É Eminax, isso é, na carne, né? Junto com Jesus quando se fez carne. Então nós vamos ver aqui que ele pediu, ele certificou primeiro que se Deus ia confirmar, e usando os profetas que estavam acomodados, podemos dizer assim, não é verdade? Ali, Reminax Prua, não é verdade? E ali, não é verdade? E ele pediu porque ele queria botar algumas coisas em ordem, né? Poderia falar da água de Jericó, que estava lá tanto tempo, né? Que não era boa. Aí ele vai lá e pega, manda botar uma salva, sal, pegar uma salva nova e botar o sol e lá e sarar a fonte da água, não é verdade? O machado que caiu, que não sabiam lidar com ferramenta, e ele vai lá dar o exemplo, né, de fé, o Jordão se abrindo, né, para lá e para cá, Ebidax Prua Probidal, né, as viúvas, e, não é verdade, os reis tendo guerra, e ele aconselhando, vendo conselho, e aquela coisa toda, né, o homem deu um exemplo exemplar para Ebinak, porque ele estava definido, decidido o que ele queria da vida. E aí, Bendis Pro Acobidal. Então, quando ele tem essa certeza de Deus, que isso pode ser um ano, um, 2, 10, 20, 30 anos, depende, na verdade, daquilo com que você se dedica. O povo não quis se dedicar, era só 3 dias e 3 noites para se consagrar ao deserto. E ficou 40 anos e assim mesmo morreram e perderam a salvação, porque Deus jurou que não entraria no seu repouso, né? Então a base de Deus vai depender de você. Muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Eminax Prua Probidade. Então ele viu literalmente, né, ali, e ele pediu porque ele viu que o futuro, ele visou as coisas de Deus, ele não visou. Por isso, se você não mata o seu passado, por quê? Você não pode crescer lá na frente, porque você vai estar sempre olhando para o passado e achando que tem alguma coisa de respaldo no passado. Quando você decidir naquele tempo a ser profeta, e Deus é o mesmo Deus de provisão, hoje, ontem, eternamente, é o Deus do Velho e do Novo Testamento, Alfa e Ômega, e sabia que tem que viver literal de provisão, Eminax Prau, né? Eu sei do que eu falo, que você conhece a Bíblia também. Então, para a glória de Deus ali, ele sabia que tinha que matar 12 juntas de boi, matou-se, pediu o profeta, Jesus lá pediu, Jesus falou para fazer a obra, deixar até quem morreu, morreu, mas o profeta deixou ele lá, né? E foi lá, se despediu, matou 12 juntas de boi, cozinhou tudo, e foi embora servir o profeta, porque ele sabia que não teria que mais olhar para o passado, agora ele teria que seguir à frente, até chegar aos céus, porque tinha uma expressão simbólica que os profetas eram como águia, ou quando eles ficassem meio cansados, entre aspas, falando, para se renovar, eles teriam que também fazer como a águia, né, trocar as suas garras, que ela fazia isso, tirava, né, as unhas que estariam, né, ali, para poder criar as novas unhas, as asas, o bico também estaria, né, muito fechado para poder voltar a pegar suas presas, né? E aí mergulhava no mar, subia acima pro sol, aquela coisa toda, depois subia para as pedras, isso aqui é uma resumição, lá nas montanhas bem altas, se caso fosse para se recolher nas cavernas, etc. Por isso que até Elias, nessa expressão simbólica, se recorria para as cavernas, essas coisas todas. Ebinax Prua Probidal, né? Então ele tinha certeza do que ele queria, e Deus assim o fez. Quando você tem certeza da sua chamada e corresponder ao que Deus te mostra e te convida, Eminara Probidal Aprá, porque tudo é um tempo. Então, na verdade, Deus vai indo, como Ezequiel 47, torrente de água, purificou os pés, a cintura, o lombo, na verdade, os peitos, e até subir para mergulhar literalmente. Eminauá Probidauá. E aí, irmão, aí disse assim, ó, dura coisa pedisse, se me ver quando for tomado de ti, e assim te fará, ou se não se fará. Quer dizer, se ele visse. Aí eu perguntei a Deus no profundo, Senhor, se ele vê, o que o senhor quer dizer com isso? Aí Deus falou, não, é porque o servo naqueles tempos é como o dia de hoje. Paulo disse que muito é dado, será cobrado. Na verdade, quem é livre aproveita a ocasião, mas quem é prisioneiro, está preso, então não tem como voltar atrás, tem seu lado espiritual, Eminax Proa. E eu perguntei a Deus, aí Deus falou, não, porque os servos daqueles tempos, eles eram servos do profeta.
não servo de Deus, que diz literalmente que Geazim, você vai ver que não diz que era servo em canto algum, né? Eminax pro de Deus, mas era servo do profeta, né? Eminax pro Minauá, porque depois Eliseu foi chamado como servo de Deus, depois que ele entrou no lugar de Elias. Então, por quê? Porque assim vendo eu subir, significa tu terá que ter a mesma visão do que eu tenho, tu terá que passar pelos mesmos lugares por onde eu passei, tu terá que ser treinado como fui treinado, e por onde Elias passou, não é verdade? Deus fez ele voltar de novo e para voluntariamente se Eliseu poderia desistir, porque você vai ver que até Abraão, lá Deus falou até para ele, o seu único filho, e falou, vou te mostrar a montanha de Moriá e você vai lá sacrificar para mim. Que ele poderia assim desistir, mas não, ele foi até o final e conhecemos essa história. E assim, quando o profeta falou, não é verdade? Fica aqui, né? Ele disse aqui, ó, aleluia, né? Louvado seja Deus, aleluia, né? Aleluia, louvado seja Deus. Ele vai dizer, se tu for ver, fica aqui, ó, no capítulo 2, ó. E sucedeu, pois, que havendo o Senhor de levar Elias a um redemoinho aos céus e partiu com Eliseu de Gigal. E disse Elias, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Porém, Eliseu disse, vive, no 2:2, vive o Senhor e a tua alma que não te deixarei. E assim foram a Betel. Então você vai ver que voluntariamente Eliseu pediu para ir. Deus não forçou. Hoje em dia essa geração você tem que estar forçando. Ai, irmão, vamos para o culto, tem que... Não é voluntário. Por isso Davi diz, crie em mim um espírito voluntário. Você se dá para Deus. É o sacrifício de louvor para Deus. É você ter prazer, como diz o Salmo, não é verdade, ali primeiro, vai dizer ali em diante do 4, né? Tem prazer na lei do Senhor, medita nela de dia e de noite. Graças a Deus.